Oi, gente, tudo bem? Como eu falei alguns dias atrás, quando eu postei nos stories, estou aqui me organizando para voltar a fazer algumas das coisas que eu fazia, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz uma grande mudança aqui na minha vida. Agora eu tô morando em Paris. E é isso, né? Ainda tô em processo de adaptação e tô querendo continuar algumas coisas que eu tenho um prazer de fazer. E uma delas é fazer esse compartilhamento aqui com vocês sobre os livros que eu gosto de ler, os livros que eu terminei de ler, que eu acho que seriam interessantes compartilhar. Como eu ainda estou aqui no processo de adaptação, inclusive da minha rotina de leitura, que não está no mesmo ritmo de quando eu morava em São Paulo, eu decidi escolher um livro para voltar aqui a fazer essa prática com vocês. Um livro que eu sou apaixonada. Talvez é o meu livro favorito de psicologia, que é esse aqui, o Sobrevivência Emocional. Ai, peraí que eu tenho a versão, Sobrevivência Emocional. As dores da infância revividas no drama adulto, da Rosa Coquier. É um livro que foi lançado em 1998, mas a minha versão é a 7ª edição, que é e-book, né? Que é uma versão de 2019. E esse é um livro que, assim, seja para os meus alunos, seja para os meus supervisionandos, tanto da área da psicologia quanto da área da psiquiatria, eu acho que esse é o livro que eu mais indico para comprar. Não é só ler um capítulo, não, é para comprar. Porque, como eu falei, ele é um livro que ele foi escrito publicado, né, lançado em 98, e por muitos anos ele foi um dos poucos livros que falava sobre cuidado da criança interior, cuidado com pacientes com transtorno narcísicos e com borderline, por exemplo. E é um livro muito elegante, é um livro muito fino sobre cuidado. Em especial, nos ajuda a entender as marcas emocionais que a infância deixa na gente. E o quanto, muitas das vezes, os nossos pacientes, quando nos procuram para fazer processos de psicoterapia, tem um quesinho de que cuidar de algumas marcas, digamos assim, que a infância deixou neles. Não num lugar de tipo, foi ruim ou foi boa. É que muitas vezes a gente constrói mecanismos de defesa que funcionam quando a gente é criança e que a gente segue repetindo, só que quando a gente chega na vida adulta, elas não nos ajudam mais, porque nos ajudava quando éramos crianças, não quando éramos adultos. Então, entender esse mecanismo e esse processo da forma como a Rosa explica, assim, foi transformador para minha clínica. E por que trazer esse livro, assim? Acho que a primeira coisa é que esse livro fala sobre psicoterapia. E nesse lugar que eu acho precioso da psicoterapia, que e a Rosa vai insistir em todos os capítulos nisso, que é para falar sobre o presente, como estão as coisas hoje. Não é sobre o passado. O passado nos ajuda a entender como a gente se comporta hoje. E o que a gente deseja ou precisa, muitas vezes, modificar hoje. E por vezes, na grande maioria das vezes, a gente só consegue modificar comportamento quando a gente entende como ele começou. E muitas das vezes, coisas que a gente fala até identidade, eu sou assim, e quase como um traço de personalidade, na verdade são comportamentos repetitivos, hábitos repetitivos desde quando a gente é criança. Entender por que isso começou nos ajuda muito a entendermos quem somos hoje. Porque sim, somos um processo de metamorfose, de mudança constante, tá? E o que eu acho que é legal também é que ela mostra aqui, de um jeito, às vezes até didático, como o psicodrama pode ser a metodologia de intervenção e de cuidado com essa criança que está ferida e que está machucada. Então, quem conhece a Rosa pessoalmente, já participou de algum ato com ela ou alguma supervisão, hoje ela faz mais supervisão, né? Sabe desse lugar muito cuidadoso e como ela vai fazendo essa investigação do cuidado da nossa criança. E eu acho que esse livro mostra, não é a mesma coisa de vê-la, né, fazendo, claro,
Acho que ela talvez tenha sido uma das minhas grandes professoras nos processos. Mas eu acho isso muito interessante, assim. E, no fundo, quem é a Rosa, né, gente? Quem é a Rosa? Rosa Cuquier, eu fiz até um textozinho aqui. Ela é psicóloga pela PUC, formada também em psicanálise pelo Sete Sapienses, psicodramatista pela SOPSP, então ela até hoje ela é nossa sócia, e ela participa também das formações de nível 1. Sempre estou convidando ela para dar supervisão, assim, com os alunos adoram, principalmente as sessões presenciais, que são incríveis, assim. E ela também fez psicodrama pelo Instituto de Psicodrama. E como eu falei, né, ela foi minha professora, supervisora e talvez uma das pessoas mais generosas que eu conheço, inclusive. E eu acho que o que é legal, assim, logo de cara nesse livro, quem faz o prefácio desse livro é o Sérgio Perazzo, que é um querido psicodramatista também, que já faleceu, ele faleceu em 2023. E ele faz uma citação da Zerca logo no começo, que é assim: psicoterapia é o ato de cuidar da criança machucada que cada um carrega dentro de si. E eu acho tão bonito isso, assim, da gente pensar, porque é quase como se fosse assim: fazer psicoterapia é a gente voltar para nossa criança e a gente cuidar dela, ou seja, a gente cuidar da gente mesmo. Como é que eu posso cuidar de mim? Mesmo que seja nesse lugar quase metafísico, né, da criança, a minha criança. Mas assim, tanto quanto, né, paciente, né, que eu já fiz vários processos psicoterapêuticos, ainda faço terapia, inclusive. Ainda não, acho que eu farei pro resto da vida. Mas é muito bonito quando a gente passa por esse momento, assim, da gente entender quem é a nossa criança e começar a cuidar dela. É muito especial. E aí, assim, o capítulo que eu separei para poder falar mais um pouco é o primeiro capítulo, que ela chama Como Sobrevivem Emocionalmente os Seres Humanos. E é o primeiro capítulo, então ela abre as portas para a gente entender alguns mecanismos que a gente vai desenvolvendo a partir de certas situações. Então ela traz casos de pacientes para poder explicar alguns dos mecanismos mais comuns que se tem assim dentro do consultório. E é claro que quando eu tô, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo esse textozinho aqui para falar do vídeo, eu também estava lendo o livro do Gabor Maté, acho que é assim que se pronuncia, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ele para mostrar para vocês, que é o Scattered Minds, esse aqui, o Scattered Minds. Esse livro, ele é uma percepção, né, do Maté sobre o TDAH, especialmente TDAH nesse lugar tanto do déficit de atenção, quanto também para a hiperatividade. E ele faz uma análise que eu tenho gostado muito de pensar isso. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, que eu achei ele muito interessante, que é a criança, quando ela nasce, quando ela é bebê em especial, a forma que ela tem de fazer essa verificação com o mundo é a partir da sintonia que ela cria com os nossos primeiros cuidadores, com os primeiros cuidadores, né? Que normalmente são nossos pais. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele chama de attunement. E a gente traduziu aqui no Brasil para sintonia. Então, esse lugar o bebê sente e ele olha, né, para o rosto de quem cuida, e ele vai percebendo se aquilo que aconteceu foi bom ou ruim, qualidade. Então, a qualidade do aprendizado tem a ver com essa sintonia com os nossos primeiros cuidadores. E olha como isso é muito fino, né? E aí ele vai falando dele também aqui. Que ele fala, por exemplo, ele foi uma criança que nasceu na Segunda Guerra Mundial. E isso tem um impacto na vida dele. E o que ele está falando aqui do TDAH, que depois eu falo, é que esse lugar de conexão com os primeiros cuidadores também vai criando formas de reagir ao mundo. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, e aí, quando eu tô aqui escrevendo sobre o livro da Rosa e ao mesmo tempo lendo esse aqui do Maté, eu penso o quanto muita coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo, né, da nossa vida
tem mais essa sutileza tátil, essa sutileza de olho a olho, de calor humano, muito mais do que racional. Então, às vezes, a gente vai falar de psicoterapias que são predominantemente sobre a fala, a gente perde um pouco isso. Quando a gente não ajuda o nosso paciente a entrar em contato com o corpo, com o sentimento, com algo que é aqui, desse lugar, desse chakra muito mais do coração. Então, eu achei muito interessante porque esse lugar de cuidado, ele é muito sutil mesmo com a criança. E às vezes a gente não tem exatamente, assim, não, na minha infância aconteceu isso foi marcante. Mas tem uma coisa de pele, tem uma coisa tátil, tem uma coisa de sintonia. E que às vezes nos processos, né, terapêuticos, principalmente quando a gente vai fazendo intervenções mais psicodramáticas, que é a que eu conheço, e tem outras abordagens que trabalham mais com o corpo, assim, a gente vai entrando em contato com essas informações que elas são quase inexplicáveis, elas são quase intuitivas, elas são quase, às vezes, coisa da minha cabeça, e que, na verdade, fala muito das coisas que a gente sente. E aí a Rosa traz também uma coisa que eu achei bem interessante nesse capítulo, que são 4 características fundamentais das crianças, que é valoração, que é a criança, ela não nasce com esse valor, com os valores. Os valores, eles são ensinados, né? Então, para ela poder entender se eu sou bonita ou feia, ou gorda, ou burra, ou inteligente, esperta, princesa, tudo isso são coisas que ela vai entendendo a partir da validação e da valorização dos outros. E é quase como aquela frase que às vezes eu digo assim, sabe? Uma mentira dita várias vezes, ela vira uma verdade. E aí, a gente vai botar nome nas coisas, né? A gente acaba criando crenças que são muito limitantes para as pessoas, isso, quando a gente está na vida adulta. A segunda característica fundamental da criança é a vulnerabilidade. A criança, ela depende 100% de um adulto cuidando dela. E esse sentimento de segurança e de confiança que a gente precisa ter na vida adulta, ela é construída a partir de como, quando éramos mais vulneráveis nesse mundo, cuidaram da gente. Imperfeição. Como a criança é um ser em construção, ela é imperfeita, então ela não vai comer direito, ela não vai falar direito, ela não vai se comportar direito, ela vai incomodar o adulto. O adulto já está treinado a viver nessa sociedade que a gente vive cheio de regras. Então, muitas vezes a criança incomoda porque ela é imperfeita, só que aí onde é que está também a beleza? Que a criança, nesta imperfeição, ela também é muito espontânea, ela é criativa nesse lugar. Então, essa característica ela é importante porque muitos desses mecanismos que a criança aprende a se defender do mundo tem a ver com essa sensação de imperfeição. Que não deveria ser uma imperfeição, deveria ser muito mais esse lugar de que ela está sempre existindo e construindo esse ser, né? E ela também fala aqui como quarto, o pensamento radical, que é a dificuldade de perceber sutilezas. É tudo ou nada no pensamento infantil, não tem meio entendido, subentendido, entender pelas letras, né? Entender nas entrelinhas, entender nas entrelinhas. Não existe isso. Ou é ou não é. Então, um exemplo. Às vezes os pais estão brigando e é sobre o casamento dos pais. Não tem nada a ver com a criança. A criança às vezes assiste a briga dos pais e ela tem certeza que é sobre ela. Porque também a criança ela é eu-centrada, né? Então ela tem certeza que é sobre ela. E isso tem efeitos na criança, e um deles, a própria Rosa fala nesse capítulo aqui, que um deles é, por exemplo, virar a boazinha. Para eu sendo boazinha, meus pais não vão brigar. E isso é um efeito que quando vira na vida adulta, se sente boazinha demais, não consegue dizer não, não consegue dar limites. Então isso é um efeito desse lugar, desse pensamento radical da criança. E o que eu acho interessante também, eu volto a falar do psicodrama, é que o psicodrama ele nos cria uma ferramenta da gente poder reviver um evento do passado
com as emoções do presente. Então a gente pode reviver essas cenas de valorização, de vulnerabilidade, de imperfeição, de pensamento radical a partir de quem somos hoje. Isso é muito legal, assim. E esse talvez seja o lugar mais cuidadoso e mais curativo. É desse nível mesmo que eu tenho essa palavra cura. O mais curativo que a gente tem no processo de psicodrama. Que a gente poder olhar cenas que foram extremamente desafiadoras pra gente no passado, com a nossa cabeça e com o nosso sentimento de hoje. E com o poder de dar um outro final, ou dar um outro lugar para esses sentimentos e para esses eventos. E aí, para fechar o capítulo, a Rosa faz uma pergunta que é: como sobrevivemos, então? Num jogo aqui, né, com a palavra sobreviver, que tem a ver com um dos livros do Moreno, que é Quem Sobreviverá, né? E o que ela vai dizer assim, que é como é que sobrevivemos como adultos, e que tem adultos que temos essas feridas na nossa infância, é nos responsabilizando pelas coisas que sentimos hoje, sem culpar o passado, sem culpar as pessoas do nosso passado, mas nos responsabilizando hoje, no presente, pelas nossas escolhas. E quando a gente entende que nossas escolhas são escolhas conscientes e não mais escolhas reativas, isso é transformador no processo terapêutico. E eu vou ler aqui 2 trechos que eu acho que nesse capítulo em especial me marcam muito, que é assim: na verdade, o objetivo do trabalho com a criança interna dos adultos é fazer com que eles tomem responsabilidade por seu comportamento atual, compreendendo as distorções e o forte impacto das experiências precoces na infância em sua vida. O foco principal do trabalho não é rememorar ou culpar, perdoar os adultos que cuidaram do paciente quando criança, mas compreender o que esses pacientes fizeram consigo mesmo como resultado e como viveram as relações de dependência infantil. E mais adiante ela fala assim: o que define e o que funciona é oferecer, por meio da relação paciente-terapeuta, e gosto que ela fala paciente primeiro, terapeuta depois. Eu gosto, é bobo isso, mas eu gosto quando ela fala isso. Então, o que funciona é oferecer, por meio da relação paciente-terapeuta, o respeito e a aceitação, a constância e o compromisso, além da capacidade de emoção do terapeuta para com o drama real do paciente. Essas são poções mágicas e Moreno era mestre, né? Moreno é um dos criadores, o criador do psicodrama. E a Zerka também, né? A esposa dele. Esse é o encontro existencial, que eu sou 100% moreniana. Então, eu vou repetir que eu acho que é isso, assim. É nesta relação paciente-terapeuta, a nossa, e eu tô falando aqui eu como terapeuta, a nossa capacidade de nos emocionar, de aceitar, de respeito, de ter constância e compromisso, é que faz o grande diferencial do processo terapêutico. Em outras palavras, vínculo. Um vínculo ético e respeitoso com o nosso paciente é que faz mover montanhas. E por fim é isso, assim, acho que esse livro é muito especial, ele nos ajuda muito. Então tem importante dizer, ele tem um capítulo que fala sobre borderline e outro capítulo que fala sobre narcísico, ela brinca com o Narciso, quando o Narciso encontrou o Moreno. Então, eu acho que ele nos ajuda a oferecer como a gente pode proporcionar um cuidado para o nosso paciente adulto, para quem, né, tá aqui atendendo adulto, como é que a gente pode proporcionar um cuidado gentil, respeitoso e ético, e dando ferramentas para o nosso paciente poder cuidar da sua criança que está ferida. Então é isso, se você tem alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, que esse é um espaço aberto para nossa comunicação, tá? E à medida em que eu vou também me organizando com a mudança, vocês viram que mudou a luz, porque fui atender no meio do primeiro vídeo para esses aqui. Mas é isso, faz parte. E tamo junto nesse processo de aprendizagem, tá bom? Beijo, tchau!